meus irmãos, nós estamos ainda nos adaptando a esse novo formato. É bom que a gente fica juntinho, né? É bom por causa disso, né? Fica juntinho, ninguém fica um aqui, ou sentado lá no canto, né? Fica todo mundo junto, é bom. Mas ainda está se adaptando, né? Vamos ver semana que vem como nós vamos fazer, se vai ser assim mesmo, vamos mudar um pouco, mas a gente vai se ajustando, né? E a nossa vida é assim, né? Cheio de adaptações. Muito bem, irmãos, nós vamos pregar uma palavra baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versos de 7 a 12. Se você não consegue enxergar aqui a projeção, né? Abre aí sua Bíblia, abre aí o seu aplicativo também, né? Para a nossa leitura. Vamos lá, então, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos de 7 a 12, que diz: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Amém. Vamos fechar nossos olhos e orarmos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, que fala sobre essa história, desse incidente, ó Deus, com esse jovem chamado Eutico, no qual, ó Deus, o Senhor, ó Deus, usou o apóstolo Paulo, ó Deus, para reanimá-lo, ó Deus, reavivá-lo, Senhor. Isso nos traz algumas reflexões, algumas lições, e que o Senhor nos ensine mesmo através da Tua palavra, Senhor. Fala os nossos corações, tira todos os impedimentos, Senhor, nos dá clareza para que a Tua palavra alcance o objetivo pela qual ela foi lançada, e que tenha realmente no nosso coração guarida e que possa obter o seu fruto. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Esse sermão era para ser pregado no templo da igreja. Por quê? Porque ali tem muitas janelas, né? Eu tinha certeza que se eu pregasse no templo ia estar todo mundo olhando para as janelas assim. Tinha certeza absoluta. É a mãe. Agora a gente fica procurando as janelas, né? Não tem, né? Só tem portas. Mas vamos lá, né? Quem nunca se pegou olhando pela janela, absorto em pensamentos, enquanto o mundo lá fora parecia correr a 1000 por hora? Quem nunca fez isso? As janelas são metáforas poderosas. Elas representam uma passagem. Hoje pela manhã, minha neta me fez uma pergunta: vô, como a gente faz para olhar através da parede? Aí eu perdi mais uns 10 fios de cabelo, mais ou menos. Aí eu disse: eu não sei olhar através da parede. Ela falou assim: pela janela.
Aí vem a segunda pergunta, né? Como é que faz para você atravessar a parede? Pela porta. Tá bom, você me venceu. Então, a janela tem isso, irmãos. Olhar pela janela é um convite à contemplação, né? Quando falamos sobre janelas, é impossível não pensar nas janelas da alma, poeticamente falando, né? Jesus mesmo disse que os nossos olhos são a janela do corpo, né? Então, nós olhamos para fora, nós visualizamos, contemplamos aquilo que está lá fora. Então, essas janelas são aquelas que nos permitem enxergar não apenas o que está ao nosso redor, mas também o nosso interior. E vem aquela frase memorável que diz: a vida é como uma janela. Ela pode ter várias camadas, mas a luz sempre encontra um meio de entrar. As janelas oferecem uma moldura para as lições vitais. Que tal parar um momento para observar os pássaros voando e as folhas que se movem ao vento? Através da janela, a vida se revela e em suas formas mais simples e às vezes mais verdadeiras. Se a vida é como uma janela, às vezes é preciso limpar para ver melhor. As janelas nos conectam aos nossos vizinhos e ao mesmo tempo à nossa própria solidão. As janelas são testemunhas silenciosas das mudanças que ocorrem no mundo. Olhar pela janela é lembrar que há um mundo além de nós. Esse texto fala sobre um acidente que ocorreu. E o texto é bem claro, nós já estudamos isso na escola dominical. Um acidente que ocorreu por causa de alguém que estava sentado aonde? Na janela. Paulo estava pregando na cidade de Troade. Troade era uma cidade na costa do Mar Egeu, uma cidade média, onde Paulo havia recebido o chamado para pregar lá na Macedônia. Então ele passou, até antes de chegar à Macedônia, ele parou ali naquela cidade, ele ficaria pouco tempo naquela cidade. Mas ele quis aproveitar o tempo. Então, Paulo não teve descanso, porque ele estava preocupado lá com os coríntios, né? Ele queria se encontrar com Tito, porque estava retornando. Então, Paulo tinha muitas preocupações, mas naquele momento ele queria passar o máximo possível junto com aqueles irmãos de Troade. Então, ele cruzou o Mar Egeu e chegou a Macedônia, provavelmente na cidade de Filipos. Ele permaneceu uma semana para encorajar aqueles irmãos. Uma semana, talvez você diga, mas Paulo teve muito tempo. Mas para um viajante, missionário, uma semana não é nada, é pouco. E Paulo quis aproveitar todo aquele tempo que ele tinha para fazer aquele trabalho. Então, na noite antes de partir, antes de ir embora, ele reuniu toda aquela igreja e começou a pregar naquele lugar. E aquele sermão, aquela pregação durou a noite inteira. Imagine só, o pastor prega 1 hora aqui, o pessoal já está cansado olhando para o relógio, né? Mas Paulo, ele pregou a noite inteira. E o que estava acontecendo? Enquanto Paulo pregava, uma pessoa chamada, um jovem chamado Eutico, tomado de sono, caiu da janela. Paulo saiu correndo, o socorreu e o abraçou, e aquele jovem voltou à vida. Paulo continuou então a sua pregação. Foi por isso que ele parou de pregar, né? Então hoje o tema da nossa mensagem é exatamente esse: crente, não fique na janela. Tá bom? Guarde aí, durante a semana, para você lembrar. E a nossa proposta
é que nós devemos refletir sobre os perigos de ficar na janela. Os perigos de ficar na janela. Quais são esses perigos? O que a janela oferece para nos impedir de nós estarmos atentos à palavra de Deus? Quais são esses perigos? O que a janela proporciona? Eu falei coisas boas, poéticas no início, na nossa abertura, mas o que a janela pode nos ensinar? Essa metáfora da janela. Primeira coisa, irmãos, é que a janela distrai. É ou não é? Distrai. Se nós estivéssemos, com certeza, no templo, se passasse alguém, você ia virar a sua cabeça e olhar. Distrai. É um espaço que permite ver o mundo exterior. Em vez de focar no que está dentro, Eutico olhou para fora. Ele olhava para fora, ele ficava ali. No turbilhão da vida moderna, nós somos frequentemente envolvidos com um emaranhado de preocupações, de situações que nós olhamos para fora. Nós olhamos para as distrações. Facilmente somos distraídos, aqui mesmo, Nós estamos naquele ambiente, estamos louvando, cantando, basta uma criança correndo, todo mundo acompanha a criança até chegar lá no fim e abraçar a sua mãe. Porque distrai, tira a atenção. Então, a janela tem essa particularidade. O termo distração pode até parecer assim trivial, mas a sua natureza e consequências são temas profundamente abordados pelas Escrituras. O que nos distrai? O que te distrai? As preocupações. Talvez você esteja aí me ouvindo, mas você, a sua cabeça, pensando, olha, aquilo que está acontecendo, o que vai acontecer, Então isso te tira a atenção, isso tira o seu foco. E é uma palavra bem utilizada, uma frase bem utilizada nos dias de hoje, principalmente no mundo empresarial. Fique focado, Esteja atento. E Jesus, ele usava mesmo essas palavras: atentar, vigiar, ficar espertos, porque as distrações, elas atrapalham a nossa vida como crente. As distrações atrapalham. Jesus disse: olha, não andeis ansiosos. Geralmente quando você está ansioso, você está aqui sentado, mas olha, daqui a pouco tem que sair, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, amanhã vou ter o trabalho, amanhã você já fica ali pensando, isso vai te tirando o seu foco, a sua atenção. Jesus disse: não andeis ansiosos. E ele falou assim: olhai para as aves, para os lírios. Deus cuida. Então, se Deus cuida deles, Deus cuidará de vocês também. Amém, irmãos? Então, não se preocupe. Não se deixe distrair pelas preocupações do mundo. Foque em Deus, foque em Cristo. Jesus nos adverte sobre a armadilha da preocupação excessiva com as necessidades materiais. Embora as nossas preocupações sejam comuns, normais, legítimas até, nos tornamos cativos, prisioneiros delas. E quando isso acontece, a nossa vida tem problemas. Então não se deixe distrair pelas preocupações. Não se deixe distrair pela ansiedade, pela loucura desse mundo. Não se deixe distrair por essa janela. É uma abertura que pode se tornar uma grande tragédia para a sua vida. Em Lucas capítulo 10, versos 40 a 42, encontramos a história de Marta e Maria, duas irmãs com abordagens diferentes diante da presença de Jesus. Marta estava preocupada com as tarefas
a serem realizadas, enquanto Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus, e Jesus lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, qual não será tirada. Então, nós temos ali as situações. Maria estava focada, mas Marta estava distraída, porque tinha muitas coisas para fazer. Às vezes nós somos assim, nós temos muitas coisas para fazer, mas nós não damos espaço para Deus agir na nossa vida. As distrações tiram o nosso foco. Aquele jovem estava distraído. A natureza da distração é astuta, muitas vezes se disfarça de preocupações ou de tarefas. Muitas coisas nos distraem hoje. Por exemplo, as redes sociais, o entretenimento, as pressões sociais podem nos distrair, podem nos afastar até de Deus. É fácil nos deixarmos levar pelas coisas temporais, em vez de buscarmos as eternas. Então não se distraia por essa janela. Ela está ali apenas para ser contemplada. Outra característica da janela também é que ela divide. Eutico estava dividido, estava presente fisicamente, mas a sua atenção não estava inteiramente na palavra ou naquilo que estava sendo falado. Hoje, quantos crentes se sentem divididos? Divididos entre o chamado de Deus e as tentações do mundo. Um coração dividido nos impede de experimentar a plenitude da vida em Cristo. Devemos escolher a quem serviremos. Lá em 1 Reis 18, 21, diz: Até quando vocês vão oscilar de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. Quem está falando aqui é o profeta Elias, dizendo para o povo: olha, até quando vocês vão ficar divididos? Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. Josué fez a mesma exortação para o povo lá atrás. Ele disse: se porém não agrada a vocês servirem ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, ou aos deuses que os seus antepassados serviram, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos de nós estão divididos entre o servir a Deus e ao servir outros deuses? O que podemos ser divididos? O que nos divide? Os nossos afazeres? O nosso tempo? A nossa família? O trabalho? Deus quer prioridade. Deus quer ser o primeiro. Deus quer estar na frente. Ele disse: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. O reino de Deus é a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Jesus falou lá: o comer, o vestir. Então, às vezes, nós nos dividimos com as preocupações desse mundo também. Deus quer prioridade na nossa vida. O nosso tempo, dê prioridade. O seu tempo para Deus. Quanto tempo você tem dado para Deus? Só 1 hora no culto? Ou 2 horas? Uma vez por semana? É pouco? Diante de tudo aquilo que Deus tem feito por você. Quanto tempo? Então, essa janela nós devemos evitar. A janela divide. A janela provoca quedas.
O que aconteceu com aquele rapaz? Coitado, caiu. Ah, mas ele estava tão cansado, né? Tadinho dele. A janela tira da realidade. Quando você olha para o mundo exterior, você vê outra realidade. A vida pulsa, as pessoas correm, o mundo gira. Diante dessa realidade, Eutico adormeceu. Estava cansado, o sermão estava longo, ele foi vencido, ele se descuidou, ele sucumbiu, ele caiu. Eutico adormeceu e caiu. A sua distração levou à sua queda física e queda espiritual. O descuido pode resultar em consequências graves em nossas vidas. Por isso que Jesus a todo momento dizia: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Qualquer descuido da nossa parte, nós caímos pela janela da distração. Nós olhamos para fora, olhamos para o mundo, olhamos para a vida que corre lá fora, esquecemos de olhar para Deus. Quando nos deixamos levar por essas distrações, nós saímos da nossa realidade. Espiritualmente falando, se tirarmos o nosso foco em Deus e na sua palavra, nós caímos. As distrações podem nos levar a quedas trágicas. Precisamos cuidar da nossa vida. Precisamos cuidar da nossa comunhão com Deus. Não deixar jamais essa distração tirar o nosso foco. Devemos estar alertas e vigilantes para não sermos pegos de surpresa. E por fim, a janela nos coloca em perigo. Nos coloca em perigo. É perigoso estar na janela. Após a ressurreição, Paulo subiu e continuou o culto. Paulo ressuscitou Eutico e voltou a continuar o culto com os irmãos. Com certeza, Eutico não voltou para a janela. Ele aprendeu a lição de estar na janela, e estar na janela é arriscado. É como você ficar em cima do muro, diante de algumas questões. Estar à margem, dividido entre o mundo e as coisas de Deus, nos coloca em perigo espiritual constante. Deus nos dá oportunidades de recomeço. Aquele rapaz teve uma oportunidade para recomeçar, para voltar, para partir do zero e ele ter uma vida nova. Mas é necessário antes reconhecer a nossa distração, reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados. Se você já experimentou a queda, você aprende. Só aqueles que caíram sabem o quanto é duro, quanto é difícil retornar. Mas para ser restaurado, não podemos mais voltar aos mesmos erros. Não podemos voltar mais aos mesmos pecados. Não podemos voltar mais à velha vida. Isso Deus falou desde o início para o seu povo. Quando eles entrarem na terra, eles não devem ser iguais àquelas pessoas. E eles queriam sempre voltar, sempre retornar, sempre olhando para a janela do Egito. Abandone as janelas da distração. Não deixe que nada impeça você de adorar a Deus. O que está te pedindo de adorar a Deus? Spurgeon, um grande teólogo, pregador da palavra, disse certa vez: lembre-se de que se adormecermos durante o sermão e morrermos, nós não teremos nenhum apóstolo para nos ressuscitar. Então, cuidado.
Não se deixe levar pelas distrações do mundo. O mundo nos distrai muito. Você liga a televisão, você assiste um filme, você está ali no seu celular, na internet, horas e horas a fio. Isso te distrai. Distrai sim, é um entretenimento. Mas muitas dessas coisas nos afastam de Deus. Precisamos cuidar mais da nossa vida espiritual. Precisamos priorizar mais Deus nas nossas ações diárias. Precisamos deixar que o Senhor, a cada momento, fale ao nosso coração e nos use como instrumentos da sua vontade. Precisamos entender que o chamado que nós temos para a glória, ele é maravilhoso quando nós colocamos em prática aquilo tudo que ele nos prometeu, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o que o mundo quer é tirar a nossa atenção, é tirar o nosso foco, é nos distrair, oferecendo uma larga janela para as coisas más e destruidoras. A janela simboliza as distrações que podem nos afastar da verdade, que podem dividir os nossos corações, que podem provocar quedas trágicas e perigosas. Essa janela deve ser abandonada para que possamos viver plenamente em Cristo. Deve ser abandonada. Se você se sente distraído, dividido, esta é a sua oportunidade para se voltar para Deus. O mundo está aí, oferecendo muitas coisas, muitas informações. E nós? Como nós olhamos para isso? Como nós entendemos esse ataque do nosso inimigo sobre nós, sobre a sua igreja? Mas lembre-se, as distrações do mundo são temporárias, mas a vida em Cristo é eterna. Marque bem essa frase. As distrações são temporárias, mas a vida em Cristo é eterna. Quando Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Nós temos a vida. Não vamos olhar para a morte, não vamos olhar para os erros do mundo, não vamos olhar para as coisas que nos afastam de Deus, vamos olhar para o Senhor. E que Deus nos ajude nesse mundo cheio de distrações. Não sejamos como Eutico, mas ouçamos a palavra de Deus com todo o nosso coração, atentos a tudo aquilo que Ele tem para nós. E que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.